Bem-vindos ao Carreira em Ação, um podcast que traz insights, dicas e histórias inspiradoras para impulsionar sua jornada profissional. Eu sou Denise Oliveira e hoje vamos explorar como as dívidas podem afetar não só o bem-estar, mas também nossa produtividade no ambiente de trabalho. E tenho o prazer de receber aqui, de ter ao meu lado, Emerson Wesley Dias, professor, consultor, doutorando em ciências sociais, declara a sua missão, que é a missão de compartilhar seus conhecimentos e percepções com diversos públicos e contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Essa declaração de missão eu acho linda e ele cumpre através do canal O Inédito Viável, toda quarta-feira, 12h30. Depois nós vamos falar mais sobre o Inédito Viável, que também é uma metodologia. E está disponível também nas redes sociais. O Emerson também é autor de vários livros, dentre eles um livro especial que nós vamos abordar aqui hoje, que se chama Finanças Comportamentais, Desejos, Tentações, aí ó, fazendo propaganda. Quem está assistindo pelo YouTube, também no Spotify, está com um vídeo agora, tá? Um livro de capa rosa, Finanças Comportamentais, Desejos, Tentações e Felicidades, publicado recentemente aí em 2022. Isso tudo para falar que muito obrigada, Emerson, por estar mais uma vez aqui no nosso programa e dedicar o seu tempo, que é tão precioso, aqui compartilhar essas reflexões e gerar reflexões no mundo corporativo. Eu que agradeço o convite, Denise. Estou sempre disponível quando o assunto é falar sobre essas coisas todas que a gente pesquisa. Muito E a, obrigado. e a gente fica sempre se esbarrando aí em eventos assim que a gente Pois tem é. muita coisa em comum. No Brasil, Emerson, de acordo com o mapa de inadimplência e negociações de dívida do Serasa, isso está disponível no www.gov.br, essa informação. Em 2023, tínhamos cerca de quase 72 milhões de pessoas em situação de inadimplência, que isso correspondem, pasmem, quase 44% da população total. É muita coisa, cara, muita coisa. E toda hora a gente vê iniciativas do governo e reportagens sobre a inadimplência. Quando pensamos no impacto financeiro que individual de cada um, é fácil esquecer o quanto isso pode afetar a saúde mental. A gente só pensa nesse impacto, não, acaba não atrelando isso. Então, para começar o nosso tema, que vai ser uma delícia, né? Primeiro que conversar com você é muito gostoso, segundo, esse tema é uma coisa que me atrai bastante. Como a dívida pessoal pode afetar diretamente a saúde de uma pessoa, alertando, inclusive, quem está nessa situação de inadimplência. Pois é, né? Você vê que os números falam por si só, né? A quantidade de pessoas inadimplentes. E acho que é importante frisar essa palavra inadimplente, porque inadimplente é aquele que não pagou, né? É aquele que. Porque muitas vezes tu fala assim, você pergunta, você está endividado? E a pessoa fala, não, estou pagando tudo certinho. Ela está endividada. Tanto é que ela está pagando tudo certinho. Então, estar endividado é ter uma dívida. Quem tem um cartão de crédito tem uma dívida. Porque virar uma fatura no mês seguinte. E inadimplente é aquele que não pagou alguma fatura. Então, você está devendo. E se está devendo, você tem juros, ou seja, essa dívida aumenta. Então, é uma questão bem delicada. Mas eu queria começar essa conversa para ficar até bem leve, contar uma piada que acho que ajuda a gente a explicar o quanto o dinheiro é importante para todo mundo, tanto para quem deve quanto para quem é credor, né? Quem tem a receber. Que a piada é o seguinte, né? O Paulo estava rolando na cama e não conseguia dormir. E a esposa dele, preocupada, falou: Mas Paulo, o que está acontecendo? Ele falou para a esposa: Olha, sabe aquele dinheiro que eu peguei emprestado com o João, nosso vizinho? Eu não vou conseguir pagar. Aí a mulher dele abre a janela, né? Grita: Pá, João, João, João. O João acorda.
sai na janela, ela fala: Sabe aquele dinheiro que o Paulo pegou com você? Aí o João fala: Sei. Pois é, ele não vai pagar. Fecha a janela, volta para a cama e fala pro marido: Agora dorme. Quem não dorme é o João, né? Então, quer dizer, dinheiro importa para todo mundo, tanto para quem está devendo quanto para quem tem a receber. Agora, uma coisa que eu acho que a gente tem que ter sempre em mente é que o dinheiro é uma coisa é, é, fundamental para se conseguir o essencial, né? Porque o essencial é você comer, você beber, se abrigar do extremo frio, do extremo calor, que é para você ter uma vida biológica natural. Só que nós humanos não somos só biologia, nós também somos psicologia, nós também somos sociologia, não é? Então, essas necessidades básicas de comer, beber, se abrigar do frio e do calor, elas não bastam para nós humanos. Só que para realizar essas necessidades essenciais, nós temos uma coisa fundamental, que é o dinheiro, né? Então, o dinheiro é o meio pelo qual eu consigo essas coisas básicas. E além dessas básicas, nós, como seres biopsicossociais, nós temos necessidades de diversão, né? Nós temos necessidade de socialização. E muitas vezes, para se obter isso também, o dinheiro se faz fundamental, né? Para fazer uma viagem, para fazer um encontro com amigos. Em casa, você vai ter que, mesmo que seja para servir bolacha e água, você vai ter que comprar isso, né? Se você não fizer o seu próprio esforço, vai ser comprar um ingrediente, fazer, você vai ter que comprar pronto. Então envolve dinheiro, né? O dinheiro é uma coisa fundamental na vida de todos nós. Não é essencial, mas ele é fundamental para se conseguir, né, o essencial. Então, acho que essa primeira divisão, ela é importante. Agora, como é que isso afeta, né, a nossa saúde mental? Olha, afeta porque é uma coisa fundamental que nos possibilita o essencial. E se o essencial nos falta, nós temos problemas. E aí esses problemas podem ser de ordem também psicológica, né? A Organização Mundial da Saúde, ela define a saúde mental como um estado de bem-estar onde o indivíduo consegue lidar com suas próprias habilidades, consegue lidar com os estresses cotidianos e trabalha produtivamente e é capaz de contribuir com a sua comunidade. Ou seja, quem é uma pessoa que está com a sua saúde mental em dia? É aquela que reconhece suas atividades, seus trabalhos, o que pode fazer, suas limitações, né? Seu potencial, lida com os estresses cotidianos que são naturais, todos nós temos, todos os dias, algum tipo de estresse, né? Trabalha produtivamente e ainda contribui com a sua comunidade, com o seu entorno, né? Seja lá uma comunidade da onde você vive, uma comunidade religiosa, uma comunidade filosófica, sei lá, mas você ainda consegue ter uma vida social. E esse fato de você ter dívidas, e muitas vezes dívidas impagáveis, como é o caso da piada aí do João e do Paulo, né? Ela pode te levar a uma insônia, como era o caso do Paulo, que não conseguia dormir, e agora o João também não vai conseguir dormir, né? Essa falta de uma boa qualidade de sono te leva a uma situação de estresse, de ansiedade, né? Essa ansiedade pode levar a um estado depressivo. Essa preocupação constante pode te levar a um esgotamento, né? Esse endividamento que muitas vezes você não consegue pagar pode reduzir a sua autoestima, a sua confiança. Então você talvez não tenha mais a vontade de socializar, porque talvez até tenha um sentimento de vergonha. Puxa, não posso fazer aquilo, não posso fazer isso, né? Estou endividado e tal. Então veja, Começa a não leva fazer, começa a não fazer parte mais dos grupos, né, que se Exato, relacionam. exatamente, né? E veja, a exaustão emocional e a baixa realização pessoal, elas são duas pernas do burnout, não é? Então, quer dizer, você vê, uma coisa que começa ali, porque eu não consigo lidar com essa dívida, começa a afetar várias questões da minha vida, da minha saúde mental, e que começam a dar problema nos meus relacionamentos, e obviamente que vai me levar a uma baixa produtividade, talvez como você trouxe aí até um isolamento social, né? Então, quer dizer, dívidas são questões muito importantes e relevantes que não podem ser tratadas simplesmente como fulano está endividado, ele que resolva. Não, isso traz problemas para a sociedade. Inclusive, né? No meu livro aqui tem um dado importante, que é uma pesquisa feita no Reino Unido, que mostra que pessoas que têm a vida financeira desorganizada, e aí eu não estou falando que quem está endividado tem a vida financeira desorganizada, porque a gente sabe que esse endividamento pode ter vindo por uma situação inesperada que a pessoa passou.
não é? A pessoa teve que lidar com uma situação. Eu, há um ano atrás, por exemplo, tive um problema na minha casa que um muro do meu quintal desabou. E esse muro não foi por uma razão que eu fiz um muro mal feito. Foi por uma questão que o condomínio não fez a manutenção correta da água que vinha da chuva, que acumulou um barro e que chegou uma época que o muro não suportou essa pressão, né? Então, poxa, por sorte, eu tinha um seguro. Mas e se eu não tivesse um seguro? Eu estaria completamente endividado, porque eu não tinha a menor condição de pagar por aquele muro. Ou seja, não era uma coisa que foi minha culpa, foi meu descontrole. Não, aconteceu e todo mundo está sujeito a ter uma coisa inesperada que vai levar a gastar dinheiro para cumprir uma coisa essencial e vai se endividar. E às vezes não vai conseguir pagar, não é? Então, uma pesquisa no Reino Unido mostra que pessoas que têm a vida financeira desorganizada, seja por qualquer razão, tem 4,1 vezes chances mais de ter ataques de pânico e 4,6 vezes mais o potencial de sofrer de depressão, não é? Então, óbvio que isso afeta a nossa vida de uma forma muito ampla e muito profunda. Então, é um tema que a gente tem que tratar bastante e constantemente. Agora, você trouxe aspectos relacionados a coisas que acontecem na nossa vida que a gente não tem controle, né? O muro que caiu, a saúde de alguém que debilitou e você teve que fazer aí gastos inesperados. Mas também existe fatores comportamentais como de consumo impulsivo, que é aquela que ah, pessoa que muitas vezes para livrar de estresse, diminuir estresse ou estados emocionais negativos ou tristeza, acaba utilizando o cartão de crédito para se sentir melhor. Isso que está relacionado ao comportamento de consumo, um dos motivos, né? Compulsivo, que não Sim, pensa nas consequências daquele gasto que vai afetar a vida dela e, consequentemente, a sua saúde. E é sim. interessante que esse consumo impulsivo, que estando relacionado para lidar com algum estresse no trabalho, na família, enfim, algum estresse que ele esteja passando, né, de jogar o hormônio do prazer, da sensação de compra, de poder, muitas vezes que dá, na verdade gera outro estresse, consequentemente, que é essa dívida, o que que eu vou fazer com ela, porque a fatura vem e o boleto tem que ser pago. Ou seja, acaba entrando num círculo não virtuoso, mas sim vicioso, né? Eu vou para diminuir o meu estresse, gera um outro estresse, mas que eu não tenho a menor consciência, eu, a pessoa que está nessa situação, que tenho a menor consciência que isso vai afetar a minha saúde, como você bem comentou. Nessa situação, de que maneiras a preocupação constante com as dívidas pode criar esse ciclo de estresse que afeta várias áreas da vida de uma pessoa? Porque, de novo, ela não tem consciência. Eu acho que tem dois blocos aí de temas que acho que são relevantes nessa questão da impulsividade, né? Porque a impulsividade é o oposto da avareza, né? Eu tenho tanto aquele que não gasta nada, que é o avarento. É uma peça maravilhosa de teatro, né, com o Paulo Otran, saudoso Paulo Otran, maravilhosa essa peça. O avarento e tem, né, o gastador compulsivo. Então, estão em polos, ou seja, dos dois lados você tem uma certa patologia aí, né? E você trouxe exatamente essa questão, né? Muitas vezes você vai para o consumo para descontar alguma questão emocional. Veja que, por exemplo, a gente teve agora, pós-pandemia, a gente já teve o aumento dos gastos por vingança, né? O que é chamado gasto por vingança? Tem um nome específico em inglês, acho que é expend revenge, uma coisa assim. O que é o gasto por vingança? Ah, já que aconteceu tal coisa na minha vida, eu mereço, né, tal outra coisa aqui para compensar aquilo que é ruim. Então, isso é o que é isso? Isso é um estado emocional que te leva, né, a gastar dinheiro, ou seja, um estado emocional que necessita ser suprido, algo essencial, pelo qual eu preciso de algo fundamental que é o dinheiro para satisfação. Isso sim gera ciclos aí perigosíssimos, né? Crises sempre levam a gatilhos perigosos, que precisam ser
ser tratados com muito cuidado, né? Então, acho que dois grandes elementos importantes nessa questão do ciclo que isso causa. Primeiro são relacionamentos pessoais, porque naturalmente a pessoa que está nesse ciclo, ela certamente terá mais conflitos, né, com parceiros, conflitos com amigos, né, com familiares, que vai levar aquilo que a gente falou, né, da questão do isolamento social, muitas vezes, porque ela está num ciclo, então ela não está percebendo. O Daniel Goleman, recentemente, lançou mais um livro aí, ele deu uma entrevista dizendo que as pessoas não dão tempo para pensar em si próprias, né? Ele fala que você vive no estado utilizando um sistema simpático, né? O sistema nervoso simpático, que é aquele que te deixa em alerta. E na realidade nós precisamos usar o parasimpático para dar aquela relaxada, né? Então quem está endividado, compulsivo, ele está nesse ciclo do sistema nervoso simpático o tempo todo, ele está o tempo todo em estado de alerta, não relaxa. E quem está o tempo todo em estado de alerta dificilmente consegue ter bons relacionamentos, né? Porque você está naquela pilha e alguém te fala uma coisa, você ignora, e você continua, e você vai, e você não dá aquela parada, né? Então, eu acho que um elemento das relações pessoais são os conflitos, e uma coisa que é muito visível é a questão do divórcio, por exemplo, né? Tem uma pesquisa no meu livro que mostra que nos Estados Unidos o divórcio é a razão número um o dinheiro é a razão número um de divórcio, né? Ou seja, aquela famosa frase que a gente sempre ouviu, né? Quando o dinheiro vai pela janela, o amor sai pela porta, né? Uma coisa assim. Quando a dívida bate na porta, o amor sai pela janela. Exato. Então você leva, né, a questões que esse ciclo vai se potencializando, né? Aí eu tô devendo, tô endividado, não consigo pagar, daqui a pouco eu perdi o meu relacionamento, também não tenho aqui mais aquela pessoa para conseguir, né, um momento ali de relaxamento, de conversa, de parceria, vai se acumulando. Então você tem um bloco aí que são as relações pessoais. E o segundo é o próprio efeito cumulativo, né? Porque vai te aumentando a ansiedade. Aí, por conta da ansiedade, talvez eu queira comprar alguma coisa para satisfazer ou para relaxar, né? No sentido até de uma medicação, muitas vezes. Então, começa a medicar para ver se resolve uma coisa. Aí às vezes essa compra vai aumentando essa dívida, né? E essa dívida vai ficando cada vez maior, e aí eu vou entrando nessa bola de neve, ou seja, não tenho tempo também para um autocuidado, porque não tenho dinheiro para poder fazer uma massagem, ou sei lá, passar um fim de semana com amigos para conversar sobre a vida, para dar aquela acalmada, não tenho dinheiro para fazer uma viagem dali, ou faço uma viagem para relaxar e aumenta. Exato. Você entra numa situação meio que de colapsamento, né? Sim. Tudo vai colapsando e assim, as pessoas que estão devendo, por exemplo, num cartão de crédito, elas estão sujeitas a um dos juros maiores do É a planeta, maior. É. né? O Brasil é um país de juros altos e o cartão de crédito é uma coisa assim exorbitante. É, então isso é uma coisa terrível para as pessoas. Agora, você falou sobre as consequências, né? Relacionamentos pessoais que geram conflitos, o divórcio muitas vezes, e tem também o afeto, que é o nosso tema que trazemos aqui hoje, o que afeta a sua relação com o trabalho. Porque um funcionário endividado pode apresentar aí, eu diria que pode não, apresenta desempenho inferior e estão propensas assim a falhas e distrações, porque o foco dele tem um problema grave e eu não sei como resolver. A minha questão que eu venho levantando, Emerson, de tempos para cá, é que as empresas, por serem afetadas, e como elas têm uma tendência, de uns anos para cá, das empresas terem uma relação com o capital humano muito mais próximo, ela também primeiro que ela é afetada, né? Porque um funcionário com desempenho baixo, ela vai ter alto turnover, ela vai ter o seu negócio não fluindo como de acordo com a estratégia, então ela acaba sendo também responsável pela saúde mental em função dessa inadimplência esse problema que o funcionário traz.
quais você. E não vejo as empresas com esse tipo de preocupação. Eles dão curso para comunicação assertiva, dão treinamento para liderança, mas eu não vejo as empresas levando para os seus funcionários, primeiro, sabendo que ela tem um problema, através do feedback, através de conversa, do approach com o colaborador, e segundo, de levar um aprendizado de educação financeira, né? E a gente vai falar também a responsabilidade das escolas mais para frente. Mas falando sobre as empresas, com essa responsabilidade, eu não vejo as empresas hoje direcionadas ou empenhadas para levar essa tranquilidade, esse treinamento, essa capacitação que vai reverberar positivamente, diretamente no desempenho desse funcionário, para a sua empresa. Eu queria saber de você, como você vê isso? E o que as empresas, ou quais os sinais comuns que um funcionário dá para a empresa que ela poderia começar a olhar com mais carinho para ajudar esse funcionário, não só para a vida pessoal, mas também produtivamente? Sim. É, esses dias eu vi uma matéria na televisão de uma questão tá bem presente aí, que é vício em jogos eletrônicos, né? Uhum. Ludopatia é o nome técnico. E o depoimento que me chamou a atenção era de um empresário, uma empresa pequena, e ele percebeu o seguinte, que os funcionários estavam pedindo muito adiantamento de salário lá no RH. E aí ele achou estranho, né? Mas por que que tá todo mundo pedindo adiantamento de salário e tal? E aí ele foi investigar e descobriu que o pessoal estava viciado no jogo do tigrinho, não é? Então veja, sinais evidentes que esse empresário percebeu porque houve uma demanda excessiva lá no RH pedindo adiantamentos e tal, né? Então, quer dizer, isso é um sinal bem claro que dá para as empresas observarem esse comportamento e tal. Tem alguns programas, eu já vi algumas empresas fazendo isso, por exemplo, assistência jurídica para colaboradores, porque muitas vezes o colaborador não sabe lidar com um contrato de aluguel, por exemplo, não é? E aí precisa desfazer de um contrato de aluguel, tem uma multa, não tem multa, paga essa multa, não paga essa multa, eventualmente um apartamento, uma casa alugada e você tem que fazer uma reforma, e aí você não sabe se essa reforma é incumbência do morador ou do proprietário, e aí isso gera discussão, enfim. Então, acho que assistência jurídica é uma coisa que as empresas podem oferecer para os colaboradores também, porque isso vai desencadear muitas vezes no desembolso financeiro. Então, tem algumas empresas que até têm, né? Eu já dei, por exemplo, palestra sobre educação financeira em empresas. Mas eu acho que eu já escrevi sobre isso, que a educação financeira, ela é mais ou menos como a educação física, não é? A gente sabe que fazer atividade física é importante e é relevante e para se manter saudável, mas nem todo mundo faz. É a mesma coisa da educação alimentar. A gente sabe que comer bem, comida saudável também faz bem, mas nem todo mundo faz. Então, não é só a educação financeira, né? Eu acho que ela é uma conscientização muito maior e uma observação dos comportamentos, porque sim, o trabalhador endividado, ele vai ter mais absenteísmo, né? Ele vai ter menos foco, ele vive numa situação. Isso aí, se a gente for falar então, por exemplo, tem a Nobel de Economia de 2019, que é uma francesa, ela tem um livro chamado Poor Economics, né? Que é a economia da pobreza. E ela fala coisas assim, do tipo, é diferente alguém de classe média endividado que deve para um banco de alguém de classe CD que deve para o agiota. Porque o banco não vai espancar a pessoa da classe média que está devendo, né? O agiota vai. Então, quer dizer, até para quem você deve, você tem essa segregação social, né, com efeitos muito mais complicados. Então, eu acho que você tem um canal de comunicação nas organizações
você possa ter essa possibilidade de expressar, né? Se a empresa não perceber no comportamento, expressar que a questão financeira é uma questão relevante, é muito difícil você captar. Esses dias eu fui num debate muito interessante, até estou com um livro aqui, não li ainda, de uma pessoa que é um paraguaio, ele foi ministro da Economia do Paraguai, e ele se dedica hoje a um projeto chamado Sem Pobreza, Empresa Sem Miséria, né? Não, Empresa Sem Pobreza, que é o nome do livro e tal. E ele tem lá um checklist que eu achei muito interessante, um checklist onde a pessoa responde lá várias questões sobre a vida dela, e aí a empresa consegue fazer um diagnóstico melhor da situação daquele colaborador. Por quê? Por exemplo, eu posso dizer o seguinte: eu também tive recentemente na Expo Favela, que é um evento muito grande para falar do potencial de empreendedorismo dentro das favelas, né? E então você pensa assim: a pessoa que mora na favela é uma pessoa carente? Nem sempre, né? Nem sempre, porque às vezes ela pode ter um comércio dentro da própria favela que dá a ela uma condição de renda de até superior a uma classe média. Só que é óbvio que os hábitos de consumo dessa pessoa é diferente. Ela não frequenta os mesmos restaurantes de uma pessoa da classe média, mas ela tem uma renda muitas vezes maior do que alguém da classe média. Então não é uma pessoa carente porque mora na favela, não é? Então a gente tem que ter esse olhar mais, esse diagnóstico mais preciso em relação às pessoas. Assim como muitas vezes eu fui, né, quando eu morava em prédio, eu fui de conselho de condomínio, né? Essa coisa de ajudar o síndico e tal. E eu até trato isso no livro. Porque muitas vezes eu via que as pessoas estavam inadimplentes no condomínio por meses, mas elas tinham um baita carrão na garagem, né? Aham. E aí você fala, poxa, peraí, o cara que tem condições de bancar esse carro, por que que ele não paga, né, o condomínio? É porque às vezes ele não tem condição nem de bancar o carro, só que o banco não tomou ainda, né? Mas o status de ter o carro dá a ele uma sensação de que ele tem algum poder aquisitivo e tal. Mas enfim, então esses sinais visuais, eles nem sempre são verdadeiros, tanto de quem tem dinheiro quanto de quem não tem. Então, eu acho que a empresa ela precisa avançar na comunicação e no diagnóstico para poder prover soluções mais customizadas, a depender do que a pessoa tenha como necessidade. Alguém que está viciado em jogo merece um tratamento diferente de alguém que está endividado porque teve um falecimento na família, que teve um gasto de saúde muito alto, que tem uma dívida no hospital agora e que está sofrendo com essa dívida. Esse gasto, essa dívida, ela tem uma origem diferente daquele que está endividado porque apostou no tigrinho, né? E o tratamento, portanto, tem que ser distinto. Talvez para essa pessoa que apostou no tigrinho, não vai resolver emprestar dinheiro. Ela precisa de uma questão mais profunda na psicologia. E para aquele que está endividado, porque tá com a dívida no hospital, porque o parente faleceu e deixou uma dívida enorme no hospital, para este cara o dinheiro resolve, não é? Um empréstimo com, né, uma quantidade de parcelas maior, com juros menor, pode ajudá-lo, porque ele não tem um problema de descontrole mensal, ele tem uma questão eventual que está acontecendo na vida dele. Eu acho que as empresas têm que ter essa capacidade de customizar as soluções, não é? Educação financeira é importantíssimo, assim como a educação física e a educação alimentar. Mas eu preciso monitorar se as pessoas estão praticando o que elas sabem, não é? No dia a dia, porque isso vai ter reflexos. Agora, esse hábito, né, esse comportamento, é claro que se vê em determinadas pessoas uma facilidade para lidar com a situação financeira esplendorosa. E eu posso comparar a pessoa que ganha o mesmo salário e você vê, em termos de bens, consegue reverberar em situações, em conforto e benefício muito mais do que outras pessoas. Por um lado, que o tema que eu levantei, que você complementou muito bem, a importância das empresas estarem próximas, e eu falo líder representado por pessoas, né? Todas as empresas são compostas por pessoas, líderes e colaboradores.
de estarem próximos para saber como que está a performance e o que está afetando a performance dessas pessoas. Levar um treinamento, e já falamos também sobre os sinais que essas pessoas dão. Levar treinamento pura e simplesmente nem sempre é a solução para todas as pessoas, porque podemos identificar as pessoas com alguns problemas emocionais aí relacionados, como a gente viu o compulsivo, que é um processo muito mais do que, porque é uma dança, é uma mudança de hábito, de comportamento que a pessoa tem que ter, e inicialmente ela tem que ter consciência do problema. Primeiro que ela tem um problema. Segundo, qual é o problema e como lidar com esse problema. Então, eu estou levantando o tema também da busca do suporte emocional e psicológico, muitas vezes, em relação a isso, que também, atrelado para as empresas, podem ajudar nessa assessoria, como você trouxe, que disponibiliza aí assessoria, assistência jurídica para lidar com aluguel, por exemplo, que ela não tem todo o domínio de um contrato, dos termos e das cláusulas. Então, é o que eu normalmente comento, né? Você tem que mudar o seu sentimento, mudar o pensamento e para mudar o comportamento. E isso sozinho muitas vezes é muito árduo. Tens a sua opinião, qual é a importância desse suporte emocional para os indivíduos endividados e também como as empresas podem lidar com essa situação sem demitir o cara para resolver a solução, resolver o seu problema, porque não se resolve assim, muitas Sim, vezes. sim. Você começou essa fala agora, eu lembrei de uma frase que está não nesse livro Finanças Comportamentais, né, que é o mais recente, mas no livro que eu lancei em 2016, que é da linha do Inédito Viável, né, que é esse aqui, Dinheiro Caro, Filosofia Barata, né? E esse livro é uma brincadeira, né, com essa coisa dos consultores de finanças, né? Então, dinheiro caro, porque ele é dificílimo de se obter, e filosofia barata, porque o que não falta são 3 dicas para isso, 3 dicas para aquilo, né? E nesse livro tem uma frase que é assim: tem gente que do pouco faz muito, e tem gente que do muito faz pouco, né? Então, sim, há uma diferença individual na forma como as pessoas lidam com o dinheiro, da mesma forma, da forma como as pessoas lidam com as dívidas. Tem gente que lida com dívidas e não tem o menor problema com isso, né? Esses chamamos de psicopatas, né? Porque é o cara que vive de trambique, né? Infelizmente, existe esse tipo de gente na sociedade. Ele não se preocupa em pegar dinheiro emprestado e não pagar. Ele não tem esse sentimento, né, de que ele está fazendo uma coisa errada ou prejudicando, outras pessoas, enfim. Então, tem isso também. E eu vou falar aqui de um caso que eu conheço, de uma pessoa, que foi demitida de uma grande empresa de auditoria por ser trambiqueiro, não é? Pegava dinheiro emprestado com sócios da empresa, com colegas e não pagava, não é? E tinha uma vida de luxo, né? De andar de cavalo e tal, aquela coisa toda. Então, quer dizer, eu acho que a empresa tem que ter essa capacidade de diagnosticar caso a caso, não é? Se a pessoa, por que está endividada, né? Como é que ela lida com essa situação, enfim. Então, eu acho que o apoio psicológico é fundamental. E digo mais, por quê? No passado, quando você estuda a história do trabalho, né, a gente trabalhava nas fábricas, né, nas minas de carvão, nas fábricas, etc. E você começou a perceber que as pessoas adoeciam por conta desse tipo de trabalho. Então veio o quê? Leis trabalhistas, sua proteção, tal, não sei o quê. Depois chegou a situação que você precisa de EPI, equipamento de proteção individual, né? Tem que usar capacete, tem que usar bota, tem que usar luva, tem que usar óculos. Ou seja, para preservar a sua saúde física, porque o trabalho te demandava muito do seu físico. Quando o trabalho vai se virtualizando, ele vai se tornando mais administrativo, né? Então você começa a trabalhar em escritórios. Se você pegar as fotos de escritórios dos anos 50, 40,
eram mesas todas iguais com cadeiras todas iguais e todo mundo praticamente igual também, né? Só que começou o que eu comecei doença por esforço repetitivo, né, bursite, a postura de a pessoa estar sentada completamente errada, né, atender um telefone e ficava o dia inteiro com né, com o pescoço. Então você começa a ter o quê? O EPI para o escritório. O EPI saiu da fábrica, ele veio para o escritório. Então tem que ter uma cadeira com uma boa ergonometria, né? Eu trabalhei algum tempo na Alemanha, e na Alemanha o pessoal tinha mesas, que as mesas tinham diferencial de altura, né? Você regulava. Por quê? Porque as pessoas não têm a mesma altura. Então, uma pessoa de 1,70 m não pode usar a mesma mesa de uma pessoa de 1,90 m. Então, eles tinham uma regulagem também, eu achava aquilo o máximo, né? Falei, nossa, que coisa bacana. E você poderia, inclusive, trabalhar em pé se você quisesse por um período, porque você levantava mais a mesa e trabalhava em pé um pouco e tal. Então, quer dizer, o que que é isso? É a evolução do mundo do trabalho, observando a condição de saúde do trabalhador. Só que hoje o nosso desafio ele é maior, porque não tem EPI mental, né? E hoje as grandes doenças do mundo do trabalho são do mundo psíquico, que é burnout, depressão, tudo isso. Não é? Não que não existisse, porque se você for ler a história da escravidão no Brasil, você vai descobrir que os africanos escravizados, eles sofriam do banzo, né? E o que que era o banzo? Era uma depressão. O cara não via sentido na vida e não conseguia trabalhar, né? E aí os caras contratavam lá curandeiro, pai de santo, tudo para tentar resolver, mas o banzo era uma depressão, era um burnout. O cara estava esgotado emocionalmente, não conseguia desempenhar o trabalho, né? O trabalho que ele tinha que fazer. Então hoje as doenças são do campo mental, da nossa psicologia. E as empresas ainda não têm esse preparo, não têm esse EPI, né? Não tem esse EPI. Você ainda encontra lideranças que acham que depressão e que burnout é mimimi, que depressão e burnout é frescura de geração Y, que não quer trabalhar e tal, né? Então, você ainda tem um despreparo muito grande das organizações no sentido desse EPI mental, de como é que eu ajudo isso. E nesse EPI mental é coisa muito mais complexa, não é? Você entender que o camarada está desempenhando um trabalho de forma desfocada porque ele está endividado e talvez porque ele tenha vergonha de dizer que ele está endividado, como é que você captura essa informação, né? Você vai precisar de uma relação muito mais próxima para você conseguir achar fazer esse diagnóstico. E relação próxima precisa de confiança. Agora, faz uma pesquisa para ver quantas pessoas confiam nos seus líderes. Eu tenho uma pesquisa aqui de 2019, é 30% só, né? Então, quer dizer, se eu tenho uma relação de líder-liderado onde não há confiança, eu não vou contar da minha intimidade. Esquece, Exato, exato. né? E aí eu não vou dizer pro cara que eu tô endividado, porque ele vai fazer o quê? Ele vai me demitir. Eu vou dizer, esse cara não sabe nem lidar com o próprio dinheiro, vai querer lidar com o dinheiro da empresa, porque tem esse pensamento. É. Então, quer dizer, você precisa estabelecer todo um ferramental de relacionamento para daí conseguir extrair um diagnóstico melhor das pessoas para poder buscar as soluções. E nós estamos na fase ainda bem lá para trás nesse aspecto, né? Encarar isso como fraqueza e responsabilidade é problema seu, não adianta nada, né? Então, Exatamente, ou seja, você exatamente, não contribui nem para o seu humano, pensando ele como um indivíduo, nem o profissional que está colaborando com a empresa, que também exato, é uma qualidade que o líder deve ter para lidar com esses tipos de situações com a sua equipe. Deve ter exatamente. atenção. E você, Denise, você pensa o seguinte, né? Você começou essa conversa aqui trazendo números aí de inadimplência, né? Metade da população brasileira É está incrível. endividada, Sim. né? Então você pensa assim, será que metade da população brasileira não sabe lidar com dinheiro? Eu não acredito nisso, né? Eu não acredito. Então, eu acho que tem outras coisas que vão ser levadas em conta. E aqui eu não vou fazer um discurso anticapitalista, né, comunista, não é isso. Mas eu preciso pensar o seguinte: o Chile, há uns 4 anos atrás, teve um problemaço lá que o pessoal começou a quebrar tudo e tal. Por quê? Porque você privatizou tudo no Chile, o serviço público. Só que quando você privatiza tudo e as pessoas não têm renda, você não tem consumidor. Essa é uma lógica do próprio capitalismo. Você precisa de Sim. consumidor. E para ter consumidor, você precisa de renda. E para ter renda, você precisa ter trabalho. Então, quer dizer, se você, como gestor público, você não tem esta visão, é difícil você fazer uma gestão de qualquer
município, estado, o país, não é? Então não é possível que metade do povo brasileiro não saiba lidar com dinheiro. Eu não acredito nisso. Então há outros fatores que precisam ser Sim. levados em conta, não é? Como que a economia é composta. Eu tenho aqui dados no meu livro que mostra mais ou menos assim. Há 100 anos atrás, se você pegasse o dinheiro, óbvio que o dinheiro não era reais, né? Mas se você pegasse R$ 1.000 que a pessoa ganhava de salário, então ela gastava, sei lá, 30% em alimentação, mais 20% em moradia e outras coisas. Beleza. Se você pegar hoje R$ 1.000, né, comparando, você vai ver que a alimentação reduziu, porque o alimento ficou mais barato ao longo do tempo. Só que você precisa pagar a internet, você precisa pagar luz, água, você precisa pagar a moradia, você precisa pagar a roupa. O entretenimento apareceu, que não tinha no passado, né? E eu falei no começo aqui que nós somos um ser biopsicossocial. Há necessidades sociais e de lazer também que são importantes para a satisfação humana, né? E que demandam de recursos para ser feito. É fundamental ter dinheiro para ir no cinema ver Divertidamente dois, né? Que é uma lição sobre emoções. Então, tudo isso faz parte de políticas públicas, né? Então, empresas e organismos institucionais de Estado precisam olhar essas coisas, né? Não é Sim. possível que todo mundo esteja endividado porque está no jogo do tigrinho. Não é possível que seja isso, né? Não, super compartilho isso, e se a gente for estender nesse tema, tem muito ainda o que se conversar e entrar por outra seara. Mas o que eu acho que fica dentro do nosso tempo e do nosso propósito inicial é a dica que a gente deixa aqui para as pessoas buscarem ao máximo eh, ter um controle da sua situação financeira, para que não afete a sua saúde mental, a sua saúde emocional, e que não impacte em várias áreas que o ser humano tem, né? Da família, lazer, enfim, todas as áreas que a gente comentou e muito mais. Buscar dentro do máximo possível, não fazer isso do ciclo vicioso que nós comentamos inicialmente, para aquelas pessoas que buscam prazer imediato, sem pensar nas consequências, mas sem querer entrar em outros fatores que realmente existe, como você comentou, tem algo por trás aí que é muito mais relacionado com o país, economia e políticas públicas, que estão atreladas aí na comunidade. É um longo papo, é um longo papo, É um longo mas papo. é, Você sabe que eu tenho uma fórmula para ficar rico, hein, Denise? Eu vou dar essa dica aqui. compartilha. Essa dica tá aqui, ó, no Dinheiro Caro, Filosofia Barata, né? Que essa dica é a dica imperdível, que é o seguinte: a fórmula para ficar rico. Primeiro, gaste menos do que ganha. Essa é a regra Sim. número um. A segunda, aumente sua renda. Regra número dois. A terceira, combine a regra um com a regra 2. Essa é a dica infalível, né? Para todo mundo ficar rico, entendeu? Adorei. Já fomos para uma dica sem estar no momento da dica, mas já tem uma dica aí de ouro e de grátis. De grátis, exatamente. Mas agora eu vou aproveitando a dica que você trouxe antes do momento da dica, eu vou chamar um momento especial para uma dica ainda mais especial, fora essa que você trouxe aí muito gentilmente. Vamos lá, pessoal, a dica do dia de Emerson W. Dias. Olha, eu vou deixar a dica aqui, que é você, né, ler o meu livro, Finanças Comportamentais, Desejos, Tentações e Felicidade, editora Intersaberes. É um livro que trata da visão da economia e da psicologia quando o assunto é dinheiro. Então, é um livro que tem mais de 300 artigos pesquisados. Assim, a bibliografia dele são 20 páginas só de bibliografia. Então, não estou falando aqui o que eu acho, eu estou falando aqui de coisas que são pesquisadas a partir de pesquisa
científica, né, que trouxeram resultados, e óbvio, né, que entrelaço essas pesquisas e coloco os meus argumentos a partir desse embasamento. Então é um livro, assim, que é um livro para todo tipo de leitor, porque você vai ler sobre economia sem o economês, e você vai ler psicologia sem o psicologês. Então você vai ler textos super palatáveis, tranquilos, com exemplos práticos, para que você possa entender que lidar com dinheiro não é só uma questão de matemática, é também uma questão emocional. Que tem tudo a ver com o que nós falamos aqui. O que a palavra que mais me chama a atenção é tentações nesse livro, né? Eu penso assim naquela tentação de comprar a roupa que eu gostei, que custa acima do que eu tenho na minha conta. Se livrar dessas tentações, eu acho que é um bom passo, né, Emerson? Você sabe, Denise, que este livro, ele seria chamado, o nome desse livro seria Finanças Comportamentais, Por que Resistimos a Tudo, Menos às Tentações? Essa frase é uma frase do Oscar Wilde. Tem Vai. uma peça dele que ele fala isso, né? A mocinha da peça faz uma exclamação, né? Ela diz assim: Eu posso resistir a tudo, menos às tentações. E eu achei essa frase sensacional, né? Mas a editora não gostou muito. Ela achou, não, tá um pouco tal. Aí eu falei, então vamos colocar desejos, tentações e felicidade, né? Cidade. Porque nós temos desejos, nós sofremos tentações, mas nós buscamos felicidades. E tudo isso tem a ver com a nossa relação com o dinheiro. Não só com, mas também com, né, o dinheiro. E Então, eu, essa foi a minha ideia. e essa felicidade fica o jargão do o simples. Você pode ser feliz com o simples também, né? Então, Ah, assim, sem esse dúvida. é uma das do mindset aí que começa a colaborar para essas E você mudanças. vê, isso é tudo, Denise, porque uma vida simples, ela depende de muita coragem. Por quê? Porque você vai ser tentado a consumir, a expor, né? Como eu falava, ter o carrão na garagem, mesmo que você não pague condomínio. Então, essas tentações, a gente precisa saber lidar com elas, né? E, portanto, ter uma vida simples é um ato de coragem, não é uma coisa. Ter uma vida simples não é simples, Não é né? simples. No mundo que nós vivemos. Então, é um ato Isso. de coragem E a pressão social para você enorme. consumir é muito grande. Então, se Exatamente. livrar disso e tomar o controle você de você mesmo e saber é por aqui que eu vou, é um passo muito importante. Exatamente. Mais uma vez, adorei a conversa. Como sempre, né? Mais uma vez, obrigada pelo seu tempo, Emerson, e por compartilhar aí toda essa riqueza de informações. Leiam o livro, que é muito bom. Muito Leiam, leiam, leiam realmente, que vale muito a pena. Eu que agradeço, Denise, o tempo aí de poder bater esse papo contigo, né, com legal. teus seguidores aí, ouvintes, enfim, poder divulgar, né, o trabalho que a gente pesquisa. Isso. Então, eu acho que é sempre um espaço muito generoso também para a gente poder utilizar. E eu que agradeço. E que bom. E a gente se encontra aí nos próximos eventos. E, Certamente. e Do assim, nada, né? do nada, era assim. Se É, combinasse, não encontrava, né? eu acho, pois é, né? Tem essa coisa. E assim chegamos ao fim deste episódio riquíssimo. Espero que essa conversa tenha gerado insights e feito você refletir sobre o tema. Se você gostou, não deixe de compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para acompanhar os próximos episódios. Obrigado por acompanhar o nosso podcast Carreira em Ação e até a próxima semana. E não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço!